Fala, meus queridos e minhas queridas, meus devoradores de lei seca, sejam bem-vindos de volta ao canal Desafio das Súmulas. Nesse vídeo, a súmula 110, que já está na tela, que fala assim: jornada de trabalho, intervalo. No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional. Então, primeira coisa aqui a súmula está falando sobre os chamados turnos ininterruptos de revezamento, né? Aquela ideia que o trabalhador ele trabalha de forma alternada em vários turnos. Trabalha numa situação que trabalha de manhã, depois trabalha de tarde, depois trabalha de noite. Isso vai mudando a cada semana, vai mudando a cada 2 semanas, de acordo com uma escala que é organizada, né? Essa jornada aqui a gente sabe que pela Constituição, em princípio, vai ser uma jornada de 6 horas, salvo se tiver norma coletiva autorizando que seja uma jornada de 8 horas, né? Na jornada, então, em que há essa modificação dos turnos do empregado continuamente, o chamado turno ininterrupto de revezamento. O que a súmula fala para nós aqui é interessante perceber o seguinte: a situação do intervalo interjornadas, aquele intervalo entre 2 jornadas de trabalho, entre um dia de trabalho e outro dia de trabalho. Esse intervalo dentro previsto no artigo 66 da CLT, está aqui na tela, muito conhecido, que prevê que entre 2 jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso, né? E o TST, aqui eu coloquei na tela a OJ, não vou analisar a OJ profundamente, isso aqui é um projeto talvez para o futuro, quem sabe, né? Se o nosso desafio das súmulas crescer, né, a gente perseverar aqui, pode ser que um dia a gente faça também o desafio das OJs. Mas aqui, para compreender a súmula, é o seguinte: o entendimento do TST, que está aqui na OJ 355 da SDI1, ele trata a situação de desrespeito ao intervalo interjornadas, um intervalo, portanto, de 11 horas entre uma jornada e outra, trata de forma análoga, então, portanto, por analogia, com a situação e com os efeitos do intervalo intrajornada, aquele intervalo dentro da jornada de 1 hora, em geral, para alimentação e descanso. E aqui o TST construiu uma ideia, que é uma ideia da hora extra ficta, né? Hora extra ficta. É uma ficção jurídica, portanto. É uma coisa que a gente sabe que não existe, mas se trata como se existisse. Ou seja, quando o empregado não frui do intervalo, seja o intervalo intrajornada de 1 hora, seja o intervalo interjornadas de 11 horas, o TST criou a figura da hora extra ficta, de modo que aqueles minutos ou aquelas horas que foram subtraídas do intervalo, de 1 hora ou de 11 horas, conforme o caso, essas horas vão ser pagas integralmente com o adicional de horas extras. Então, perceba, o tempo trabalhado ele vai ser computado na jornada, vou até apagar aqui, o tempo trabalhado, aqueles minutos ou horas trabalhadas ali no período que deveria ser de intervalo, o tempo trabalhado vai ser computado na jornada. Ele vai ser computado na jornada de trabalho como tempo de trabalho efetivo. E, além disso, esse trabalhador, essa trabalhadora vai receber hora extra ficta com um adicional de 50% correspondente àqueles minutos ou aquelas horas que foram suprimidas do intervalo. Tá? Esse é o entendimento do TSE na OJ 355 da STI1 e é o entendimento também aqui específico. Esse entendimento, portanto, também se aplica na situação do turno ininterrupto de revezamento. Tá? Então vamos dizer o seguinte, né? Digamos aqui, qual é a situação específica da súmula 110? Digamos que o trabalhador ele encerre a sua jornada, tá? Digamos aqui, ele trabalhou sábado, e aí no sábado, né, vamos pensar aqui, no sábado, às 23 horas, né, ele encerrou. Foi o fim da jornada desse trabalhador que está num turno ininterrupto de revezamento, uma jornada, digamos, de 6 horas. Tá? É um turno ininterrupto que não tem norma coletiva autorizando 8 horas, então trabalha 6 horas. Bom, esse cara aqui, ele vai ter um repouso semanal remunerado, ele vai ter, portanto, 24 horas de repouso semanal remunerado, né? Então isso vai terminar domingo, 23 horas, e além disso, ele vai ter direito também ao intervalo interjornadas de 11 horas. Eu tenho que somar 23 aqui com mais 11 horas de intervalo e interjornadas, e, portanto, esse trabalhador aqui só pode retornar, né, perceba, ele só pode retornar 11 horas depois, ou seja, 10 horas da manhã da segunda-feira. Tá? Por quê? Porque eu estou somando, portanto, as 11 horas do intervalo interjornadas com as 24 horas do repouso semanal remunerado.
Então ele trabalhou até 23 horas no sábado, ele só pode voltar a trabalhar 10 horas da manhã da segunda-feira. Né? E digamos que ele volta a trabalhar, por exemplo, né, hipoteticamente aqui, 7 horas da manhã da segunda-feira. Né? Entre 7 e 10 horas da manhã, ele vai ter direito de receber 3 horas extras fictas, com adicional de 50%. E além disso, essa jornada aqui computa na jornada. Então ele trabalhou, digamos aqui, de 7 até 13 horas. Na segunda-feira, ele trabalhou 6 horas, ele vai receber o pagamento pelas 6 horas de trabalho, normal, bonitinho, e além disso ele vai receber 3 horas fictas por desrespeito ao intervalo interjornadas de 11 horas. Maravilha, maravilha, minha gente? Então esse que é o entendimento aqui da súmula 110. A gente precisa interpretar, então, em conjunto com o artigo 66 da CLT e também com a J355 da SDI1 do TST. Beleza? Fico por aqui, então. Até o próximo vídeo. Continue firme acompanhando o nosso projeto. Um abraço. Até o próximo.